Seguimos com liberdade de opinião e vamos conversar agora ao vivo com o nosso comentarista, o Ricardo Baronovski. Ricardo, bom dia para você. Bem-vindo. Bom dia, Muriel. Bom dia a todos que nos acompanham. Seja muito bem-vindo, é um prazer falar com você. Vamos para o primeiro assunto, então. A gente começa a falar de eleições do ano que vem, porque João Dória vai ser o candidato do PSDB à presidência da República nas eleições do ano que vem pelo PSDB, depois de vencer a prévia do partido neste fim de semana. E o governador de São Paulo falou com exclusividade à CNN. Dória destacou a importância de uma união na chamada terceira via e afirmou ser possível uma aliança com Sérgio Moro. Vamos ver. Sim, é possível. Eu tenho boas relações com o Sérgio Moro e tenho respeito por ele e mantemos boas relações. Aliás, não haveria nenhuma razão para não manter boas relações com alguém que ajudou o Brasil, com alguém que contribuiu com a Lava Jato, assim como Simone Tebet, uma brilhante senadora da República, tenho muita admiração por ela. Não vejo condições de um projeto de um partido, não vejo sequer condições de um projeto do PSDB. Vejo sim um projeto para o Brasil. Ricardo, vamos lá. Como que você avalia a entrada oficial de Dória na disputa pela presidência da República em 2022 pelo PSDB e também como que você avalia as alianças que Dória já indica que pode fazer com o Moro e também com a senadora Simone Tebet? Pois bem, Muriel, a vitória do Dória já era um resultado previsível. A campanha intrapartidária dele não começou nessas prévias, começou muito antes, já com a bandeira da vacinação. Então, a intenção do Dória para concorrer à presidência já vem de 2 anos e o resultado nada mais é do que esperado. Ele era um obstinado, ele atuou individualmente com cada membro do partido para que pudesse se lançar vitorioso nessas eleições como ocorreu. Mas não acredito aí numa união entre Sérgio Moro e Dória. São 2 candidatos antagônicos, totalmente diferentes, são adversários políticos, porque os 2 dividem os votos da antipolarização. Tanto o Moro quanto o Dória e outros candidatos que pulverizam a terceira via, eles dividem os votos, são candidatos entre si. E eles que disputam quem vai depois, em 30 de outubro, para o segundo turno. Mas vamos deixar um pouquinho os achismos políticos de lado e vamos aos fatos. É sempre importante a gente fazer aquela análise impessoal e trazer um serviço de utilidade pública para quem assiste. Quais são os próximos passos dessa novela das eleições de 2022? Sobretudo de muito interesse para a população paulista, né? O primeiro passo, Muriel, é a desincompatibilização. Então o Dória tem até abril de 2022 para cumprir o que o artigo 14, parágrafo 6º da Constituição determina. O que é essa desincompatibilização? Ele precisa renunciar o cargo de governador do estado até 6 meses antes do pleito. Antes do primeiro turno das eleições. Então a gente tem até abril de 2022 assumindo o Rodrigo Garcia. Essa mesma inteligência da desincompatibilização não se aplica à reeleição. Então o Bolsonaro ele continua no cargo até o pleito, até o último dia de seu mandato. Ele que passa a faixa ou continua com a faixa no ano de 2023. Então o primeiro passo é a desincompatibilização até 6 meses antes, que deve ocorrer até abril de 2022. O segundo momento que a população vai observar aí é a arrecadação da campanha. Então isso acontece a partir de 15 de maio, financiamento da campanha. Um terceiro momento é a convenção partidária definitiva, entre os dias 20 de julho e 5 de agosto do ano que vem, 2022, a escolha definitiva do candidato. A gente viu que teve uma convenção intrapartidária escolhendo ele, mas esse nome vai ser oficializado entre esse período de 20 de julho e 5 de agosto. Depois, um quarto momento, até às 19 horas de 15 de agosto, o partido e as coligações têm o momento, até 19 horas de 15 de agosto, para registrar os seus candidatos. Esse é o prazo fatal. E aí vem um momento mais interessante, que é o quinto momento. A partir de 16 de agosto, quer dizer, no dia subsequente ao dia 15, começa a propaganda eleitoral. E é aqui que eu queria tocar nesse tema. Muitos candidatos da terceira via estão narrando, né? Está ocorrendo campanha antecipada, propaganda eleitoral antecipada. Em verdade, não. O artigo 36A da Lei das Eleições, 9504, diz o seguinte,
que não configura campanha antecipada a exaltação de qualidades pessoais, posicionamentos pessoais, convenções intrapartidárias. O que não pode ocorrer é o pedido explícito de voto. Esse pedido explícito de voto, leia-se, vote em mim. Isso ocorre a partir e apenas de 16 de agosto. E chegamos então, Muriel, no último momento que a população vai enxergar, que as eleições ocorrem em primeiro turno dia 2 de outubro e segundo turno no dia 30 de outubro. Dá para perceber que tem muita água para rolar até 2 e 30 de outubro. Ricardo, vamos para o próximo tema. A segunda turma do Supremo Tribunal Federal decidiu desbloquear 3 milhões de reais em bens do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Por 3-1, os ministros entenderam que o juiz Luiz Antônio Boná, da 13ª Vara Federal de Curitiba, que havia decidido pelo bloqueio, afrontou a decisão do STF, que considerou a Vara de Curitiba incompetente para julgar Lula. A defesa do ex-presidente afirmou que, abre aspas, essa nova decisão do STF é uma consequência lógica do reconhecimento da nulidade dos processos em virtude da incompetência e da suspeição do ex-juiz Sérgio Moro em relação ao ex-presidente Lula, fecha aspas. Como que você avalia, Ricardo, a decisão na segunda turma do STF que optou pelo desbloqueio dos bens do ex-presidente Lula? Para que fique uma análise bastante honesta e técnica, a gente precisa dar um passinho para trás e lembrar do que ocorreu em março de 2021. A decisão do ministro Fachin, ele anula a Operação Lava Jato em relação à condenação do Lula. E o que é anular, né? A gente vê muito equívoco sendo divulgado por aí, nem o céu, nem a terra, né? Havia um veículo de comunicação dizendo que ele foi descondenado. Mas para quem é cientista do direito, quem é professor de direito, dói uma expressão descondenado não existe. Vejo também uma outra ala ideológica dizendo ele foi inocentado, foi absolvido, também não. Não se analisou o mérito dessa decisão, né? O Supremo Tribunal Federal ficou no processo. Existem duas coisas distintas. Uma coisa é o processo, o procedimento, é como se toca a análise do mérito, e a outra coisa são os fatos, se é culpado ou se é inocente. E aí vem a condenação condenatória ou de absolvição. Não foi isso que aconteceu. O que o STF reconheceu naquele momento, e aí é um tema extremamente polêmico que traz à tona a anulação da operação, reconheceu um vício procedimental. O que significa isso? A operação não é que ela foi descondenado, ele foi inocentado. Na verdade, ela anula, ela volta desde o início. Tudo que a Lava Jato fez caiu por terra. Então, toda a sentença, as decisões do TRF4, depois o reexame do Superior Tribunal de Justiça, todo aquele trabalho regressa do zero. Quando se declara incompetência da 13ª Vara de Curitiba, mandando para a Justiça Federal do Distrito Federal, o processo volta do início. Então ele volta na condição de investigado, posteriormente acusado, vai ter nova instrução, vai ter nova sentença, absolvição ou condenação, novo exame pelo TRF, volta tudo do início. Então essa é a problemática. Aí chegamos então na conclusão, né? A conclusão dessa nova decisão da segunda turma é um efeito da gravitação jurídica. O que é isso? O acessório segue o principal. Se entendeu, e foi o STF, deixa bem claro, o STF entendeu que a 13ª Vara Federal não tinha competência para condenar ou absolver, por consequência, ela também não tinha competência para determinar a constrição dos bens, ou seja, a restrição do patrimônio de Lula. E a decisão segue o que se diz um efeito automático, é uma consequência inevitável. Então, moral da história, a polêmica não está nessa decisão de hoje, da segunda turma. A polêmica se encontra na primeira decisão proferida em março de 2021. E aí, é uma discussão bizantina, o que dizemos, um nó górdio, uma discussão processual das mais tenebrosas, de que se essa operação realmente cometeu aquele equívoco processual ou se ela era um simbolismo do Brasil no combate dos crimes de colarinho branco. Então deixa essa discussão para os processualistas. Ricardo, a gente fala agora sobre o avanço da vacinação aqui no Brasil, que fez com que governos estaduais e municipais comecem a estudar desobrigar o uso da máscara em alguns ambientes. Na cidade do Rio de Janeiro, a prefeitura manteve o uso de equipamentos em ambientes fechados e nos transportes públicos, mas liberou nos ambientes abertos. Já o governo de São Paulo anunciou que o uso de máscaras não vai ser mais obrigatório a partir do dia 11 de dezembro no estado, mas a descoberta da variante
variante Ômicron da África do Sul está preocupando cientistas e em entrevista à CNN, o infectologista Jamal Suleiman, do Instituto Emílio Ribas, daqui de São Paulo, ele disse que no contexto dessa nova variante, não considera uma estratégia adequada desobrigar o uso de máscaras, mas, além da liberação desse uso de máscaras, a realização das festas de Réveillon, Carnaval, segue causando polêmica entre especialistas da área da saúde e também de gestores públicos. Ricardo, como que você avalia essa flexibilização da obrigatoriedade do uso de máscaras em ambientes abertos? Esse é o momento para essa liberação realmente acontecer? Esse, seguramente, é um tema eminentemente técnico. Nada substitui o conhecimento de décadas de estudo de médicos, cientistas que se debruçaram sobre o estudo dessa doença. Mas mesmo esses médicos estão observando aí, sobretudo com essa nova variante, inúmeras variantes dessa doença, de como essa doença ela é imprevisível, ela é grave, ela é incerta. Mesmo a ciência ainda não sabe exatamente a extensão dessa doença. É obviamente que esse tema não é do gestor público, não é do político, ele tem que se pautar numa junta médica junto com um estatístico para saber qual é o melhor momento para se flexibilizar a utilização do uso das máscaras, né? Mas o problema aqui, eu dou um passinho para trás, existem dois princípios em políticas públicas, em matéria de saúde, meio ambiente, um princípio da prevenção e o princípio da precaução, são dois conceitos totalmente distintos. A prevenção, Muriel, é um dano cientificamente certo. Eu sei que a radiação em contato direto, inadequadamente, causa mal ao ser humano. É um dano certo. Já a precaução é um dano cientificamente incerto. E como ele é incerto, a prudência recomenda que a gente favoreça a saúde. Trago um dado aqui para a gente fazer uma reflexão, fim de ano e carnaval chegando aí. Uma a cada 3 empresas fecharam as portas definitivamente em razão da pandemia. Inflação caminhando a 2 dígitos, consequência do pós-pandemia. 10% a mais das pessoas foram incluídas da linha da pobreza, descendo para a linha da miséria. O país não merece uma quarta onda, o país não vai aguentar uma quarta onda. Entre entrar num comércio de máscara e não poder mais entrar no comércio, eu fico com a primeira opção. Eu prefiro entrar no comércio, ver o comércio aberto e manter a máscara. Dentre as medidas possíveis para se evitar a pandemia, a menos gravosa, ainda que traga algum incômodo, é a utilização da máscara. Então, obviamente, a opinião médica deve ser levada em consideração, a ciência, nada substitui ela, mas, sobretudo, esse princípio da precaução em política pública, se o dano é cientificamente incerto, é melhor utilizar da precaução. Vamos manter o uso da máscara. Essa é a medida mais adequada. Esse mesmo tema nós comentamos semana passada. Eu já havia dito esses argumentos, quando não se conhecia essa variante. Então mostra mais uma vez aí que essa é a posição que deve ser prestigiada. E essa decisão de São Paulo de retirar a máscara pode ser um pouquinho apressada e pode colocar em risco toda a economia e saúde brasileira. E com relação às festas de fim de ano, especialmente Réveillon, também Carnaval, essas festividades elas devem ser mantidas ou restritas por causa da nova variante? Tenho visto muita discussão, havia até o Molica também fazendo alguma defesa do Carnaval, né? Que o Carnaval movimenta a economia, obviamente ele tem prestígio na ordem constitucional, ele está dentro do título 8º da ordem social, ele movimenta a economia, gera empregos. Só que o comércio também gera emprego, as indústrias também geram emprego. Esse vírus não tem consciência social. Se o carnaval e as festividades geram empregos, o comércio gera muito mais. A gente não pode correr risco de uma quarta onda. Obviamente que são festas importantes, são festas que todo mundo aguarda, mas se eu tiver que escolher entre a disciplina e a saúde ou uma festividade, eu fico com a preservação da vida. Ricardo, muito obrigada. Um ótimo dia para você. Excelente semana a todos. As opiniões emitidas pelos comentaristas do quadro não refletem necessariamente a posição da CNN.